Olá, seja bem-vindo ao ADM Live, nossa conversa de 10 horas da manhã, aqui nas mídias do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre economia comportamental e suas aplicações na gestão, com o administrador e professor Rafael Moreira Guimarães. Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado, Érica, obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês, aqui no ADM Live, na segunda casa de todo administrador, de todo mundo que gosta de gestão, dos estudantes, dos profissionais dessa área. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre seres humanos, né, de uma maneira mais profunda. Então, falando de seres humanos, vamos primeiro contextualizar isso. Como que a gente pode contextualizar, fazer um panorama sobre essa parte comportamental, né, de economia comportamental e as suas aplicações na gestão? Lógico, gente, primeiro assim, contextualizando, por que eu vou falar sobre economia comportamental, por que esse tema é de interesse meu particular, né? Quer dizer, não só tem uma relevância prática, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas quando eu fiz o mestrado, depois do doutorado, eu sempre procurei compreender um pouquinho o comportamento de compra, né? O processo decisório, como as pessoas fazem escolhas. E, mais especialmente no doutorado, eu quis saber um pouquinho o que faz as pessoas comprarem muito. Então, o que me interessava não necessariamente era o comportamento do consumidor, mas a compreensão humana. Então, desde então, eu venho tentando entender um pouquinho o ser humano que tem por trás do cidadão e do comprador também. Então, contextualizando, assim, a gente precisa entender que não necessariamente esses seres humanos, cidadãos, ou compradores ou consumidores, são absolutamente racionais. Não, eles não são absolutamente racionais, eles são levados, eles são influenciados por diversas variáveis, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e seria muito fácil, muito instigante a gente imaginar que mercados, sociedades, tomam decisões ou são absolutamente equilibrados e formados por pessoas também previsíveis, sensatas e absolutamente racionais. Na verdade, isso não acontece. Então, vamos explorar um pouquinho melhor isso e tentar entender de que maneira a administração, a gestão, enfim, os profissionais dessa área conseguem ajudar não só os mercados, como também, evidentemente, a sociedade. E, Rafael, me explica mais ou menos como é que surgiu isso aqui no Brasil, começou lá fora, veio para o Brasil, como é que foi essa dinâmica de surgimento do estudo da economia comportamental? A economia comportamental no Brasil é uma disciplina relativamente nova, uma área de conhecimento relativamente nova, mas lá fora, especialmente a partir da década de 70, já vem tendo bastante interesse, assim, é despertado bastante interesse da academia e do mercado também. Mais especialmente a partir dos anos 2000, a gente começa a observar a conquista, né, a destinação de alguns prêmios Nobel para escritores, para pesquisadores dessa área de economia comportamental. A gente está falando aí do Daniel Kahneman, em 2002, depois a gente, assim, o último vencedor foi o Richard Taylor, em 2017. Então, são autores que, de alguma maneira, trazem uma nova luz, uma nova perspectiva a partir daquele paradigma tradicional, normativo, prescritivo de algumas abordagens da economia. Então, esses autores defendem que, de fato, mercados, pessoas, enfim, não são tomadores de decisão tão racionais assim. A gente tem observado também, nos últimos anos, um número crescente de artigos, de papers nessas áreas, e o lançamento de livros assim que são muito instigantes, muito bacanas, inclusive para nós que não somos especialistas nessa área, termos também nossas prateleiras. Então, eu estou falando de livros como Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, estou falando de Nudge, estou falando de Rápido e Devagar, mais recentemente lançado, foi em 2017, a última versão aqui no Brasil. Então, são livros, são publicações que são realmente bastante legais, são bastante interessantes para a gente tentar entender um pouquinho que tipo de consumidor, que tipo de cidadão, de ser humano a gente tá lidando. Então, o que a gente observa é que nos últimos 40, 50 anos isso vem crescendo, e especialmente no Brasil, isso é relativamente novo. Só para ter uma ideia, falando um pouquinho do Brasil, a gente começa a ter, nos últimos 4 ou 5 anos, alguns cursos de MBA estritamente voltados para a economia comportamental. Então, nota-se que
aqui, em termos nacionais, é novo, mas a gente já está observando o interesse mais de perto, inclusive, da própria academia. E, Rafael, falando em entender melhor, quais são as principais características, quais são as principais formas, né, de conhecer, até mesmo de investigar como é que é o comportamento do ser humano na economia? Explica um pouquinho sobre essa questão. Tá, bom, é muito interessante falar de economia comportamental como um ramo, né, como um tipo de um arcabouço teórico que derivou da própria economia, porque a partir da sua pluralidade de perspectivas, né? Então, a gente está olhando o ser humano a partir de várias perspectivas, até então muito direcionadas, por exemplo, à área da psicologia. A economia comportamental é um ponto de convergência entre economia e psicologia, entre algumas ciências comportamentais, como, por exemplo, a psicologia cognitiva, social, a neurociência e também algumas ciências sociais aplicadas, como a própria sociologia, antropologia e, por que não, a própria economia. Então, a gente pode reunir esse conjunto riquíssimo de informações, de conteúdos, para melhor compreensão do ser humano. Basicamente, se a gente pudesse simplificar o que seria economia comportamental, a gente poderia pegar a perspectiva da psicologia para tentar entender o indivíduo dentro de um contexto de compra, de tomada de decisão da própria economia, né? A psicologia já havia feito isso um pouquinho quando lançou ou quando cunhou o termo psicologia econômica. Agora a gente tem a própria economia comportamental, que de alguma maneira se preocupa em tentar entender o indivíduo a partir dessa perspectiva muito mais plural e não necessariamente aquela perspectiva tradicional denominada como homo econômicos, né? Então, agora a gente está olhando muito mais para o homo sapiens mesmo, o ser humano, o cidadão, que não é previsível, não é tão sensato, ele não tem todas as informações para maximizar a sua utilidade, para tomar a melhor decisão, ele não é tão egoísta, ele não detém todas as informações. Então, esse ser humano, olhado pela economia comportamental com muito carinho, na realidade, ele tem limitadas informações, ele busca informações, às vezes, ou tomadas de decisões, às vezes, que são apenas satisfatórias, até considerando a limitação de tempo que ele tem, e ele toma decisões chamadas subótimas, tá? Então, ao contrário do que se pressupõe ou pressupunha em algumas abordagens tradicionais da teoria econômica, esse ser humano ele tem limitações, e ele é influenciado por diversos fatores, por aspectos emocionais, aspectos sociais, antropológicos, culturais, familiares, por que não? E ele, às vezes, adota um caminho um pouquinho mais curto para tomar de decisão, que são chamadas heurísticas. Então, esses atalhos mentais, muitas vezes não necessariamente absolutamente racionais, fazem com que esse ser humano, esse homo sapiens, digamos assim, esse tomador de decisão, ele, por vezes, ele apenas aproxime o que seria a decisão ideal e não necessariamente tome a melhor decisão possível. Além disso, nós, seres humanos, e eu me incluo também nesse processo, nesse hall de tomadores de decisão, nós também somos influenciados por alguns vieses, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que são vieses, mas são tendências sistemáticas que não necessariamente nos levam à melhor decisão. Então, Érica e todos que estão nos assistindo, é muito interessante a gente olhar com essa perspectiva, né? Quer dizer, com essa perspectiva do ser humano não necessariamente tão racional. Isso vai levar, evidentemente, a uma série de ações, uma série de iniciativas, tanto da administração pública, do poder público, como também das próprias corporações. Então, estamos olhando agora o ser humano como um todo, né? E não necessariamente só como um tomador de decisão que tem lá à sua disposição todos os dados disponíveis. É interessante como a gente percebe um crescimento de assuntos, né, de teorias, de conceitos dentro da administração a partir do estudo do ser humano mesmo, né? Do estudo comportamental do ser humano. Eu acredito que não só na economia, mas na área de RH, na área de logística, agora com essa questão pandêmica. É interessante como a psicologia ela acaba influenciando diretamente os conceitos administrativos, os conceitos da ciência, né? Não há dúvida, não há dúvida. Esse ponto inclusive, a própria teoria comportamental dentro da administração trouxe à tona também, jogou luz sobre o ser humano já há bastante tempo, né? Isso está cada vez mais evidenciado, sem dúvida. Verdade.
Bom, Rafael, e por que a gente deve estudar, por que a gente deve compreender melhor essa questão da economia aplicada, da economia comportamental na gestão, aplicada à gestão? Eu vou trazer um número, Érica, que talvez assim nos ajude a entender um pouquinho a relevância de se compreender a economia comportamental, né, especialmente para a administração e para a gestão de maneira geral, e evidentemente para outras ciências, né? Há estudos que mostram que nós fazemos até 35 mil escolhas diariamente. Olha só esse número, 35 mil escolhas. Esse dado é da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Então, assim, se a gente pensar que, nossa, fazemos tantas escolhas diariamente que não necessariamente fazemos a escolha ou temos as condições de fazermos as melhores escolhas possíveis, é importante a gente saber que, bom, então precisamos entender como as pessoas fazem escolhas, né? No livro do Rápido e Devagar, que eu mencionei anteriormente, assim, estima-se que a gente basicamente tem dois modos de processar escolhas e fazer decisão, de tomarmos decisão. Um modo chamado Sistema 1, em que basicamente tomamos decisões de maneira muito intuitiva, muito rápida, muito automática, às vezes até baseadas em alguns gatilhos ou atalhos mentais. E o Sistema 2, que é mais sofisticado e que requer informações ou raciocínios mais elaborados. Estima-se que dessas 35 mil decisões ou escolhas que fazemos diariamente, 95% sejam de maneira automática. Ou seja, seres humanos, de maneira geral, não tomam decisões que são as consideradas as ótimas, ou sob o ponto de vista tradicional. Então, de fato, é muito relevante estudar como as pessoas tomam decisões. Eu vou trazer um exemplo só para a gente ilustrar. Por que seria racional a gente pensar que, enquanto as pessoas estão dirigindo, elas vão digitar uma mensagem no WhatsApp? Né? Então, por que seria racional a gente pensar que as pessoas, até então, até muito pouco tempo atrás, bebiam e depois dirigiam? Por que as pessoas continuam, mesmo com problemas de colesterol e problemas de saúde, por que elas continuam comendo em demasia? Por que elas não poupam para a Previdência? Então, são questões que, de fato, fazem a gente pensar, bom, realmente as pessoas não tomam as melhores decisões, mas isso não é porque elas não queiram, elas querem, de fato, e elas têm consciência disso. Mas existe um gap entre a intenção e a ação. E a economia comportamental vem tentar trazer alguns insights, algumas ferramentas exatamente para a gente tentar preencher esse gap. Ou seja, poder público, administração pública, empresas, corporações, terceiro setor, como essas entidades conseguem prover insights, ferramentas e comunicação necessária para que nós tomemos as melhores decisões para o nosso bem. Então, eu acho que isso traz um pouco da relevância desse processo, ou seja, não somos racionais, tomamos muitas decisões, grande parte delas não é estritamente racional, e a gente, às vezes, toma algumas decisões e a gente, às vezes, faz algumas escolhas que podem não necessariamente nos fazer bem. Então, a economia comportamental vem trazer esse arcabouço teórico também de conhecimento e de ferramentas para a gente. Bom, falando em esfera pública, esfera privada, vamos falar das aplicações nesse sentido. Como aplicar a economia comportamental nessas esferas, Rafael? Essa parte é muito interessante, Érica, porque nós, administradores e todos que vieram também, que estudam, pessoal que estuda tecnólogo e todos formados na área da gestão, todos nós fazemos parte do que a gente chama de ciências sociais aplicadas, né? Então, a gente precisa aplicar, de fato, esse conhecimento nas nossas empresas, na administração pública, como você bem mencionou, nas esferas privada, pública, inclusive terceiro setor. Bom, a economia comportamental, como eu mencionei anteriormente, nos traz alguns insights, algumas ferramentas para preencher essa lacuna, esse gap entre intenção e ação. O que eu fiz? Eu separei rapidamente alguns exemplos, evidentemente, pelo tempo que a gente tem, eu precisei separar alguns deles e procurei direcioná-los às grandes áreas da administração, seja na esfera pública e na esfera privada. Então, se a gente pensa nas grandes áreas da administração ou da gestão, por exemplo, e que também tem a ver com os tecnólogos, eu estou falando de marketing, de estratégia, de RH, de finanças, por exemplo, a gente consegue ver aplicações muito práticas nesses processos e nessas grandes áreas. Então, vou dar o primeiro grande exemplo que a gente tem, por exemplo, é o chamado loss aversion, que é a aversão à perda. As pessoas sentem muito mais o efeito de uma perda do que o prazer de um ganho, a satisfação de um ganho, por exemplo. Então,
Se isso é verdade, se é uma teoria comprovada, por exemplo, a área de RH pode associar determinado bônus ao atingimento de uma meta. Abaixo desse bônus, por exemplo, a pessoa tem perda do que ela teria direito. Então, isso vai causar uma certa frustração. Então, é uma maneira da gente, de alguma maneira, associar esses conceitos da aversão a perdas à área de RH, por exemplo. A área de finanças pode enfatizar, ressaltar produtos financeiros que evidenciem muito mais a possibilidade, as chances de ganho, do que propriamente o risco, evidentemente sem omiti-los, sem ocultá-los. Então, isso faz com que esses produtos sejam mais atraentes para o mercado, evidentemente guardando sua devida ética. Então, a gente tem, por exemplo, a questão do framing. Framing é o enquadramento, ou de que maneira, o fato é que determinado fenômeno, se ele é comunicado de uma forma, ele pode ter mais efeito do que se ele for comunicado de uma outra maneira. Eu vou dar um exemplo rapidamente. Então, se uma empresa que vende carne, por exemplo, se ela quiser dizer isso, sob o ponto de vista de marketing, olha, a minha carne, ela é 90% livre de gordura. Isso tem um efeito, um apelo mercadológico muito maior do que se eu disser, olha, minha carne tem 10% de gordura. Então, se eu disser 90% livre de gordura, isso tem um efeito muito maior. Então, são maneiras da gente comunicar, da gente entregar isso para o mercado. Rapidamente, existe um viés chamado viés do status quo ou da inércia, que é muito bacana a gente imaginar também para a área de RH, por exemplo, e para a administração pública. Então, imagina que as pessoas elas têm a tendência de se manter naquele status quo, naquela inércia, mesmo sabendo que há outras possibilidades que podem ser melhores para ela. Então, essas pessoas, cidadãos, consumidores, empregados, tendem a optar por alternativas já pré-concebidas, já previamente sugeridas, para que ela não tenha o esforço de tomar uma decisão. Então, imaginemos o seguinte, determinado governo quer aumentar o número de doadores. Então, ao invés de nós, cidadãos, termos o trabalho de ir até o Detran, até determinado órgão, para dizer, olha, nós somos doadores, estabelece-se como padrão, como default, exatamente por conta dessa inércia, que todo mundo é doador. E aí, quem quiser deixar de ser doador vai ter que fazer todo esse esforço de ir procurar, preencher vários formulários, que vão ter várias perguntas lá bastante trabalhosas, para que essa pessoa deixe de ser doador. Então, essa é uma maneira de aproveitando-se do insight, de uma premissa da economia comportamental, que é, olha, as pessoas permanecem no seu status quo, o governo, o poder público, evidentemente, as famílias, aqueles que precisam, vão se beneficiar dessa opção padrão. Vamos imaginar, por exemplo, então, na área de gestão de pessoas, ou gente de gestão, RH, enfim, das empresas. Se o objetivo dessas empresas for aumentar o número de pessoas que vão aderir ao plano de previdência, ao invés de as pessoas optarem por aderir ao plano de previdência, deixe-se como padrão. Olha, todo mundo agora adere de maneira automática ao plano de previdência e quem quiser que preencha um formulário, e aí no caso é o que a gente chama de opt-out, né, para deixar de ser efetivamente participante desse plano de previdência. Então, há várias maneiras, Érica, da gente utilizar essas ferramentas, esses insights da economia comportamental na área de finanças, de marketing, de administração pública. Então, você imagina que na crise hídrica, só para concluir, que a gente teve alguns anos atrás no Brasil, especialmente em São Paulo, se, por exemplo, a gente utilizasse as chamadas normas sociais ou provas sociais para que todo mundo para que o seu consumo de água fosse comparado com a 20%, por exemplo, dos mais eficientes, evidentemente que aquela pessoa que tem um consumo de água muito elevado ia se comparar e ia ver, poxa, então tem um pessoal que está consumindo menos água e tal, então realmente eu preciso me adequar a essa norma. Então, essa pressão da sociedade, essa pressão do que supostamente é correto a partir do exemplo dos outros, também tem um efeito muito prático, muito bacana, não só para a administração pública, como também, evidentemente, para as corporações. Então, inclusive, a gente pode até ver algumas aplicações para a Covid atualmente. Então, olha, fica em casa, tem questão de isolamento social, está todo mundo fazendo isso, você que está diferente. Então, tem algumas ferramentas, alguns insights bastante interessantes. Então, basicamente, a gente fala de vieses cognitivos, são tendências sistemáticas à tomada de decisão não necessariamente ótima, são heurísticas, como a gente já falou, são gatilhos ou são atalhos mentais que a gente utiliza para tomar decisões
muito rápidas também, não necessariamente racionais. Estamos falando de enquadramento, de opção default, de framing, enfim, de provas sociais, normas sociais. Evidentemente, tem uma série de ferramentas e insights que provavelmente a gente pode desenvolver num outro encontro, ou desenvolver, enfim, numa palestra, num outro seminário, seja presencialmente ou remotamente aqui no CRA. Bom, e Rafael, você falou também da aplicação em nudes, né? Como é que seria isso? Como é que seria isso dentro da economia comportamental? Perfeito, nudges, né? O nudge é um tema que vem assim causando muita curiosidade a todo mundo. A gente tem um livro muito famoso que foi recentemente lançado, inclusive tem uma versão brasileira e aconselho a todos a lerem. Eu já li umas 2 vezes, é bastante interessante. O nudge nada mais do que o nudge é um chamado empurrãozinho para o bem. Ou seja, considerando que, por vezes, o poder público, enfim, as entidades de maneira geral não conseguem alterar o comportamento em curto prazo, altera-se a arquitetura de escolhas, altera-se o ambiente onde as pessoas tomam decisões para que, de fato, as pessoas tomem aquela decisão que é reconhecidamente mais adequada para ela. Então, o nudge de novo, a principal tradução é o chamado empurrãozinho mesmo. E é por isso que até algumas pessoas cunham o termo nudge for good, né? Ou seja, um empurrãozinho para o bem. Eu vou dar alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, se o governo, se a Secretaria de Educação de determinada cidade quer, por exemplo, reduzir os índices de obesidade infantil. Então, por que não, nas cantinas, evidenciar ou tornar mais visíveis os alimentos considerados mais saudáveis, como frutas, como sanduíches naturais ou como sucos, do que propriamente deixar em evidência ou de fácil acesso hambúrguer, cheeseburger, outros produtos mais ricos em gordura, por exemplo. Então, o nudge é você mudar a arquitetura de escolha, a estrutura, o ambiente, de forma que os tomadores de decisão possam, de maneira, evidentemente, com liberdade, fazer aquela escolha que seja melhor para ela. Tá? Então, o exemplo da cantina é muito clássico e isso é um exemplo muito aplicado, inclusive já aplicado em algumas cantinas. Tá? O importante é a gente dizer que há um paternalismo libertário, né? É um termo que é muito utilizado ao nudge, ou seja, mantém-se as opções de escolha, mas indica-se a melhor opção para o tomador de decisão. E um exemplo, por exemplo, em administração pública, tem 2 exemplos que são muito famosos, para a gente concluir. Tem o exemplo da mosquinha, né? Então, fez-se uma mosquinha, desenhou-se uma mosquinha de mentirinha no mictório, lá em Amsterdã, dentro do mictório, do banheiro masculino. Isso fez com que todo mundo, ao ir ao banheiro, tentasse acertar a mosquinha, e isso fez com que, evidentemente, toda a sujeira de urina que antes havia no chão dos banheiros reduzisse. É um exemplo incrível, muito simples, é barato e causa uma alteração no comportamento que é relevante. E para concluir também, lá na Suécia tem um exemplo muito, muito bacana, que na saída do metrô, a gente tem inclusive os vídeos sobre isso, a gente tem uma escada tradicional e uma escada rolante. Então, sem intervenção de nudge, você via claramente, você observava que todo mundo optava pela escada rolante, né? Isso faz com que as pessoas, enfim, deixem de praticar atividade física, tem todo um benefício para o ser humano de maneira geral. O que fizeram? De um dia para o outro, fizeram uma intervenção que foi a seguinte, colocaram dispositivos nos degraus dessa escada não rolante, da escada tradicional, como se fossem teclas de piano. Então, à medida que as pessoas iam subindo os degraus, música ia acontecendo, enfim, como se fosse um piano mesmo. Evidentemente, a gente não precisa dizer que todo mundo deixou a escada rolante de lado e passou a subir pela escada tradicional, exatamente em função dessa intervenção, dessa aplicação de nudge, né? Então, Érica, o nudge é muito aplicável, é muito bacana, a gente vê algumas intervenções, inclusive tem uma organização chamada Nudge Rio, que tem feito alguns outdoors aqui no Rio de Janeiro sobre Covid. Então, o nudge também se aplica à própria comunicação, de modo que, enfim, nós seres humanos, em função da complexidade da tomada de decisão, da quantidade de informações que a gente tem e do número de escolhas que a gente faz, precisamos, de alguma maneira, sermos alertados sobre
as melhores decisões em vários momentos. Tá? Então, enfim, a economia comportamental traz uma série de possibilidades, um leque muito amplo de possibilidades. Eu tenho certeza que quem se interessar pelo tema vai ficar vai ter muita gratificação em compreender esse conteúdo. Bom, para a gente fechar, Rafael, que o nosso tempo já está esgotado, eu queria que você falasse um pouquinho, desse uma dica, né, para quem se interessar sobre o tema, para quem se interessou sobre o tema, uma dica seja de leitura, seja de como começar a entender, como começar a compreender melhor a economia comportamental. Tem os livros que eu mencionei, o Rápido e Devagar, tem o Previsivelmente Irracional, tem o Nudge, então são literaturas bem bacanas, bem fáceis de acessar, de se compreender. Evidentemente, eu sigo à disposição por e-mail, enfim, eu posso ser acionado a qualquer momento, eu vou ter um enorme prazer em contribuir para o desenvolvimento desse conteúdo. E uma mensagem final que eu digo para vocês é o seguinte, até trazendo um pouco do que Dan Ariely falou há um tempo atrás, essa fala é dele, ele nos faz a seguinte provocação: olha, temos entre 7 e 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, a economia comportamental, o que alguns pensam assim, poxa, mas a economia comportamental fica dizendo que nós não somos perfeitos, que nós temos falhas. Ok, por outro lado, se a gente pensar que nós não somos racionais, pode nos dar algum alento, porque se fôssemos 7, 8 bilhões de pessoas absolutamente racionais, esse seria o melhor mundo que a gente podia ter. E não é. A gente tem criminalidade, a gente tem pobreza, a gente tem problemas de saúde, a gente tem uma série de males na sociedade e problemas que são crônicos e que não necessariamente são causados por pessoas absolutamente racionais. Então, que possamos usar um pouco esses insights, essas ferramentas e essa reflexão, essa provocação que a economia comportamental faz para que a gente tenha mercados, consumidores, famílias, enfim, mais felizes aí, e mais justos, né? De alguma maneira, é isso que a gente espera. Obrigada, Rafael. Muito interessante. Queria poder conversar mais, mas muito legal. Vamos desenvolver mais coisas sobre esse tema. Muito obrigada pela sua presença na DMA Live. Obrigado, Érico. Obrigado a todos que dispuseram um tempinho para nos assistir também. Foi um prazer. Bom, e você que esteve aqui com a gente até agora já sabe, amanhã, 10 horas da manhã, teremos mais um bate-papo, mais uma conversa sobre a administração. Que, afinal, se é sobre administração, está aqui nas redes do CRA-RJ. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.